E o Corinthians vence o misto na noite dessa segunda-feira no Canindé por 4-1, jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. E assim as Brabas permanecem na liderança do campeonato e agora se prepara para pegar o Palmeiras na Copa do Brasil no próximo sábado. Nós vamos trazer para vocês aí a nossa análise e opinião e o histórico desse jogo de Corinthians 4, misto 1. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino e o destaque é essa vitória das Brabas frente ao misto por 4-1. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixe seu like, compartilhe e se ainda não se inscreveu, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal e ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, o Corinthians venceu o misto por 4-1 nessa segunda-feira no Canindé, em São Paulo. Com o resultado, a equipe paulista assumiu a liderança do campeonato, enquanto o misto segue na parte de baixo da tabela. E qual foi a escalação dos dois técnicos para esse duelo? Vamos confirmar primeiro com as visitantes, que são as tigresas do misto. Olha só, o Adilson Galdino escalou a sua equipe com a Nájila, uma boa goleira, Nájila, hein? Lívia, Nayara, Isabela Melo e Thaís Prado, Natália, Sara, Carol Alves e Sassá, Fanny Galto e Isa Rangel. Repare, né, que ele deixa a principal artilheira do time no banco, que é a Jéssica. Ela entrou no segundo tempo e fez o gol. Outra jogadora também que eu não concordo de não ser titular é a Luana Índia também, que entrou no segundo tempo e melhorou o time do misto. Então é isso aí, né, gente? Então, vamos ver então o time do Corinthians, da técnica Emily Lima. Ela entrou com a Nicole, Ivana Fuso, Duda Mineira, Thaís Ferreira e a Tamires. Ana Vitória, Duda Sampaio, Vicky Albuquerque, Jaqueline, Johnson e Gabi Zanotti. Eu acho que é o melhor Corinthians aí, né? Que ela entrou, sem dúvida nenhuma, para encarar o misto. Esse é o time da técnica Emily Lima. Pois bem, galera, e como é que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo, Corinthians muito melhor, do primeiro minuto até o último, aquele ímpeto das Brabas que a gente conhece, certo? E o primeiro gol já sai logo aos 6 minutos, depois de um cruzamento magistral da Vicky, encontrando a Johnson, para fazer de cabeça, e assim o Corinthians faz 1-0. O Corinthians permanece melhor e logo depois a Duda recebe da Tamires na área, limpa o lance, manda uma bomba contra a goleira Jéssica, fazendo 2-0 para as Brabas do Timão. E o terceiro gol ainda surge no primeiro tempo. A Duda Sampaio, eu não sei se ela quis cruzar ou se ela quis chutar direto, mas a verdade é, encobriu a Jéssica, a bola foi lá no canto onde a coruja morre, certo? Um golaço, não deixou de ser um golaço, e assim o Corinthians fez 3-0, já matando o jogo no primeiro tempo, e o Corinthians permanecia no ataque, querendo mais gols, e a Duda querendo fazer o hat-trick dela, mas assim terminou mesmo o primeiro tempo de Corinthians 3, misto 0. E aí no segundo tempo, como eu falei para vocês, né? O técnico deixa a artilheira no banco, certo? Duas jogadoras que para mim não devem ser reserva nesse time. Pois bem, o Adilson Galdino colocou a Jéssica e colocou a Luana Índia.
né? As duas, para mim, jogadoras que não podem ser reservas. Pois bem, na segunda etapa o misto voltou melhor e diminuiu logo com ela, com a Jéssica, e ainda teve um gol anulado, que poderia ter colocado o placar em 3-2. Em contra-ataque, o Corinthians decretou a vitória com o gol da Ariel Godoy, certo? O misto reclamou impedimento, mas pelo lance que a gente viu, não estava impedida não. E assim o Corinthians venceu, certo? O misto tentou alguma coisa, voltou melhor no segundo tempo com a entrada da Jéssica e da Luana Índia e tentou alguma coisa, ainda colocou bola na trave e pressionou o Corinthians. O Corinthians caiu de produção ainda no segundo tempo, certo? Mas teve esse gol da Ariel Godoy que decretou a vitória e assim matou o time do misto, vencendo por 4-1, e assim as Brabas reassumem a tabela do Brasileirão feminino. Pois bem, como é que fica, gente? O Corinthians chega aos 27 pontos e fica ainda na liderança do campeonato. O misto segue com 7 pontos na 15ª colocação, 2 acima do Botafogo, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O misto que até vinha bem nos últimos jogos, né? Mas aí começou a pegar os times da ponta e começou a cair na tabela. A próxima rodada, que agora tem a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians volta a campo pelo Brasileirão só no dia 27 de julho, às 11 horas contra o Vitória. Lembrando que sábado agora temos aí o jogo de Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. O jogo será sábado às 11 horas da manhã e nós vamos fazer um pré-jogo, certo? Enquanto o misto, que caiu na segunda fase da Copa do Brasil, recebe o Palmeiras no dia 25 de julho às 16 horas, certo? E 16 horas de Brasília e 15 horas lá no Mato Grosso. Esses os compromissos das duas equipes. Então, tá aí para vocês o resumo desse grande jogo de Corinthians e misto. Pois bem, galera, não dá o que falar. O Corinthians melhor, muito melhor no primeiro tempo. Eu até pensei que ia fazer mais gols, certo? Ainda teve a oportunidade, colocou bola na trave, certo? E o Corinthians, a Emily Lima, entrou, na minha opinião, com o que ela tem de melhor, com exceção, claro, da Belém Aquino, que não veio como titular. Eu viria com a Belém Aquino, né? Mas é a opção dela, certo? Então, claro, o misto não ia propor tanta dificuldade assim como a gente esperava para o Corinthians, apesar que no segundo tempo o misto voltou melhor, mas o Corinthians dominou todo o primeiro tempo e mereceu sair até com mais gols, né, de vantagem logo no primeiro tempo. O primeiro gol foi da Johnson logo nos 6 minutos de jogo. A Duda Sampaio fez o segundo gol e depois o terceiro gol, eu não sei se ela tentou cruzar, mas foi um golaço da Duda Sampaio. E aí terminou o primeiro tempo e no segundo tempo o misto voltou melhor. O Galdino aí coloca a Jéssica e coloca a Luana Índia. O time volta um pouco melhor e incomoda o Corinthians e faz 3-1. Certo? E ainda teve bola na trave, uma falta magistral também que a Isabela Mello cobrou, e o misto foi um pouco melhor no começo do segundo tempo. Depois o jogo começou a equilibrar de novo, o Corinthians fez o quarto gol com Ariel Godoy e assim mata o jogo 4-1. E assim as Brabas continuam na liderança, apesar de ser um ponto apenas, mas vai para a pausa para a Copa do Mundo na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando vocês que nessa terça-feira, às 20 horas, vamos ter nossa live para a gente debater essa 12ª rodada, já dá os jogos da 13ª rodada e já falar os confrontos da Copa do Brasil, que começa já nessa quarta-feira. Corinthians e Palmeiras joga no sábado às 11 horas da manhã. Nós vamos falar muito sobre esse jogo nessa live de terça-feira, beleza? Aguardo vocês nessa terça às 20 horas. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.